Tudo bem? Vamos começar com as imagens do dia. Este é o C-17 da Força Aérea dos Estados Unidos. Que bom! A Força Aérea, na verdade, chegando à China. Desses aviões, pelo menos 3 foram vistos sobre a China. Eles estão levando os materiais necessários para a visita de Donald Trump. Também temos essa imagem de uma invenção da China, em que eles têm um tecido que consegue apagar incêndios em carros elétricos ou em qualquer carro, certo? Mas ela foi feita pensando nos carros elétricos porque, bom, quando acaba o oxigênio, digamos assim, eles cobrem o carro, o tecido não pega fogo e imediatamente o incêndio é sufocado. Uma forma rápida de apagar incêndios em automóveis. Enfim, parte dos inventos que estão sendo desenvolvidos nesse momento naquela parte do mundo. Também essa imagem que é bem clássica, né? O que melhoraram foi só o tecido, né? E agora já está em uso prático, agora também está sendo. Vendo esse movimento, esse é um incêndio que tinha sido reportado nessa ocasião. Lá na Rússia, no Kremlin, segundo o que foi reportado, uma atração turística localizada a 9 quilômetros do Kremlin, digamos, onde está o centro do poder de Moscou, pegou fogo. O fogo afetou aproximadamente 3.000 metros quadrados. Impressionante o incêndio. Também esta imagem, pois de um robô nesta ocasião, robôs humanoides colaborando com humanos para plantar, testar e também para estarem em oficinas de teste, verdade? Isso também, bom, né? Chamar a atenção essa parte dos, vamos dizer, robôs no campo. Olha só, Até começam a trabalhar no lugar de sair correndo. Que sim, que é a maratona dos robôs. vida de luxo. Arranjem tempo para isso. Vamos lá, vá trabalhar. Exatamente. Muito bom. Bom, então aí estão os robôs desta vez. Bom, então já estamos falando de atividades mais humanas, né? Mais interessantes. E bom, aí está, por exemplo, com o tema das minhocas. Não estão bem. E além disso, elas têm a capacidade de medir o calor. Bom, esse tipo de coisa não tem outros filtros, digamos, que poderiam ser muito úteis na hora de determinar, por exemplo, onde há uma praga, por exemplo. Ou onde há alguma situação que com os olhos humanos, digamos, não seria possível ver. Eles trabalham de sol a sol além disso. Mais ainda, de noite, de dia, tudo isso também. Bom, outra das imagens que chamaram a atenção é uma imagem que mostra aqui Al Jazeera, na qual mostra esse patel dizendo o seguinte: escutem esse tema. Incluindo reportagens da The Atlantic, episódios de consumo excessivo de bebida. Explicou Chris Van Hollen, congressista dos Estados Unidos. Ele diz ao diretor do FBI que, se for verdade que ele vive alcoolizado e que seus assistentes precisam acordá-lo e procurá-lo para que vá trabalhar. Evidentemente, ele ficou tão irritado que começou a dizer que ele também, uma vez, tomou umas margaritas com os mafiosos lá em El Salvador e quis expor os podres dele, mas foi isso que ele fez. Bom, foi o que ele disse. E isso não o fez parecer pior e ele não negou, certo? Ele disse, bom, isso é verdade? Ele estava de férias, né? Cada um com seus luxos. O ponto é que, bom, ficou interessante a discussão, não teve briga, teve uma briga ali na discussão, pelo menos de debates, de palavras com Patel e com o Sr. Van Hollen, que é um homem assim, muito, muito impressionante, né? Que caça vampiros. Caça-vampiros, exatamente. Bom, imagina. Olha só, o interessante é que é Patel. Não, ela não nega isso. Nunca nega nem o outro, nenhum dos dois. É melhor a gente ir tomar umas cervejas. Devia ter dito isso no final. Outra imagem que chama a atenção é essa publicação feita no True Social. Vamos ver se conseguimos mostrar. Aqui está. O que está escrito aí? Bem, aí o Donald Trump critica as notícias que, como ele sempre diz, são fake news, que os meios de comunicação dizem, que todos os lados da notícia dizem. Ao dizer que o inimigo do Irã está indo bem, não diz militarmente, é uma traição divulgar essa informação falsa. Bem, basicamente ele não ataca a mídia por estar dando a informação do que está acontecendo. Está acontecendo e dos avanços que o Irã também teve em sua estratégia. Ou seja, evidentemente, o problema é não querer enxergar a realidade. E bem, essa parte é o que Donald Trump não gosta. Também foi comentado pelos mesmos meios de comunicação como ocorreram ataques muito fortes, por exemplo, contra o próprio Ali Khamenei, que perdeu a vida. Sabemos que ele quer ouvir apenas uma única narrativa, e é isso que Trump não gosta. Também outra mensagem, outra, certo. Bem, continuando.
E é este vídeo que mostra. Não vamos colocar aqui. Mostra como o custo da guerra vai aumentando. Não é um aumento tremendo. O custo da guerra está cada vez mais alto. Já chegou a 29 bilhões. Aumentou mais 4 bilhões em relação à última estimativa de apenas 2 semanas atrás e acreditam que esta guerra será uma das mais caras da história. Isso, também chamaram a atenção hoje. Chegou-se a ver o 2. ¿Verdad? Se llevó. É que eu gosto de dizer, como dizem os espanhóis, Aldo. Não, o Bono. Ele foi visto na cidade do México, provavelmente gravando um videoclipe. Estava gravando um videoclipe. Ele estava lá. Lembro como se chamava Streets of No Name, mas essa é sobre um caminhão e a música se chama The Streets of Dreams. Assim está também a imagem hoje, né? Outra imagem que também chama a atenção é essa aqui. Vamos ver se conseguimos mostrar. Reparem no que está acontecendo aí. É uma câmera de segurança que flagra essa vovó puxando as orelhas do rapaz. É que o neto dela tinha ido para as maquininhas. Que agora as maquininhas, vejam só, já não são como antigamente. Agora tem assentos que viram camas e telas só para você. Você não está mais lá colocando a ficha, não. Agora é outro tipo de, digamos, videogame, né? E a senhora estava lá. E olha só, que as orelhas e que fosse comprar pão, que não gastasse o dinheiro. E quando ela vê o rosto e percebe que não era o neto dela, a avó estava dando um tapa em outra pessoa. E então, para compensar, ela dá um beijo, pede desculpas e dá outro beijo. Ah, toma seu beijo. Agora aguente esse beijo. Beijo e o garoto. A paciência do garoto, até os amigos também se arriscam. Mas eles não param de jogar. Não param de jogar. Isso é vício. Meninos. Isso já é vício. Na próxima cena, né, a vovó brincando ali com eles. Gastándose todo o dinheiro da pensão. Ela queria beijá-lo, rapaz. Ainda vai, como disse. Deixa eu invento a estratégia de como mandar o beijo, no boa, bom, também outras. As imagens que chamam a atenção hoje são essa imagem, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Já apareceu. Donald Trump disse, que a Venezuela vai ser o estado número 51 e que publica a imagem com um mapa já com a bandeira dos Estados Unidos. Evidentemente, parte dessas mensagens polêmicas que o Trump adora. O interessante é que o país ataca de dois lados, um dos Estados Unidos e outro da população venezuelana. Vamos ver se alguém concorda com essa possibilidade. Enquanto isso, pessoal, vamos lá, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes, porque estão acontecendo coisas bem estranhas no tema dos OVNIs e das principais autoridades. A da história da história da... Pronto. Olha, isso está circulando desde ontem e dissemos que hoje vamos abordar isso como parte da matéria. Porque nesses vídeos, vejam se percebem, ao fundo aparecem plantações, é um drone que está voando alto e de repente capta essa imagem, de repente o drone da Ucrânia se depara. Então, essa espécie de figura bastante estranha, vamos voltar. É como se estivesse procurando por ela. Como se já a tivesse visto passar e de repente fosse essa figurinha aí. Ele faz o clássico, ali estão as plantações e de repente encontra e diz o famoso cucu. Aí está o cucu, né? Aparece, tem que lembrar que esses drones vão a uma certa velocidade, não ficam só parados ali. E essa coisa aparece ali porque não falta, né? O clássico de dizer que é um balão, né? E pelo menos para mim, isso parece muito mais sólido do que um balão. O objeto estrela, o objeto pinhata, ou simplesmente o UAP, ou o objeto anômalo, como você quiser chamar, circula um vídeo compartilhado pelos militares ucranianos, onde afirmam ter captado um objeto estranho, mas garantindo que não é o único que eles gravaram, que já gravaram vários e que eles já fizeram várias perguntas. Primeiro, eles pensaram em determinado momento que talvez fosse algum tipo de tecnologia russa. Eles afirmam que até agora essa tecnologia só observa e não os atacou nem fez nada contra eles. E ele garante que costumam ter algumas pontas e girar levemente,
assim como às vezes ficam estacionários. Também, de acordo com o sensor térmico IR, não é possível ver propulsão, ou seja, não se vê nada assim. Nenhum calor parece estar sendo gerado, porque usam câmeras térmicas. E bom, pelo menos de acordo com o que dizem, não se observa calor no objeto. Também chama atenção, é importante dizer que esses drones militares têm diferentes tipos de câmeras, né? Bom, de qualquer forma, não se sabe o que é, ou seja, também não estou dizendo que são alienígenas, não sabemos, né? Mas também fica claro que não parece uma tecnologia normal, né? Comum, que está circulando por aí, em pleno conflito, em plena guerra. A Ucrânia tem divulgado isso desde 2022, tem aparecido discos térmicos, luzes estacionárias, drones, vamos chamar de drones, entre aspas, com formatos incomuns, objetos pretos, ultra-rápidos e objetos que até mesmo os astrônomos ucranianos já estão investigando desde 2022. Parece que agora, como estão olhando mais para o céu por causa da guerra, estão detectando mais movimento, mas talvez esse movimento já existisse. Só que agora. Você está o tempo todo, está atento ao que acontece no céu e, claro, acaba detectando coisas que estão lá. Eu me lembro que já em 2022, no final de 2022, começo de 2023, fizemos a matéria de que a Rússia tinha lançado, uma bola de luz perto de Rostov, na fronteira entre a Ucrânia e Rostov. E, bom, depois não se soube mais nada sobre esse assunto. Não tinha sido um ataque, ou seja, não tinha sido um projétil, nem um míssil da Ucrânia, mas realmente chamou muita atenção na mídia russa. Então, aquela bola que eles tinham mostrado e eles atacaram, né? Acho que até compartilhamos uma imagem, se não me engano, mas sim. E veja só como. Já se sabe que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos atacaram esses objetos em algumas ocasiões, pensando que talvez seja um inimigo, né, o que você quiser. A questão é que, dessa vez, é a Ucrânia que detecta. Quantas coisas não estarão por aí circulando entre os militares, entre certos grupos? A Segunda Guerra Mundial, os Foo Fighters. Os Foo Fighters. Certo, pelas informações do Pentágono, eles perguntam sobre os Foo Fighters porque buscam mais detalhes. Porque, bem, esses documentos datam de muitos anos atrás e, bem, está muito interessante, diz Chantal Cristal. Ontem, em Porto Rico, viram 2 objetos voando chamados de estrelas cadentes. Seriam estrelas? Claro, também o Japão. Hoje, bom, faz um comentário de que hoje compartilhamos e que também, bem, é mais uma das reviravoltas históricas que existem nesse tema. O Japão reconhece que eles também têm avistamentos e que eles foram relatando ao longo do tempo. E eles são mais abertos ao tema. Muito mais abertos, veja só. E o que eles dizem é que em breve as coisas vão mudar, porque eles vão publicar tudo o que simplesmente não for um perigo para a segurança nacional. Ou seja, tudo o que eles tiverem que digam que isso não é um risco porque não estamos dando informação demais, eles vão publicar nos próximos dias. Esperamos que não demorem, como disseram há uns 2 ou 3 anos, nos Estados Unidos. Até agora, algumas imagens começaram a circular. Há um relatório. Gostaria de ver se podemos colocá-lo. Tem um relatório de um congressista dos Estados Unidos que diz qual é a verdadeira razão de por que isso está sendo divulgado. Porque ele diz que todos vão concordar, sim, é uma cortina de fumaça. E afirma que essa cortina está sendo criada. Ou seja, nesse sentido, o que acontece é que veja como as coisas parecem. Isso sai em uma estação de rádio, deixa eu ver se tenho aqui, sai em uma estação de rádio, onde estão entrevistando o congressista. E então ele diz, vejam o que aconteceu. Já Donald Trump tinha dito, vou informar, vou dar detalhes do que está acontecendo. E então, em um momento, esse personagem diz, vamos ver. Obama, e eu acho que de propósito, já pegou o jeito, então ele cutuca o Bush. Aqui a gente fala assim, não sei se esse termo é usado em outras partes do mundo hispânico, mas aqui você diz, eu cutuco. O que é o Bush? É essa parte aqui? Essa parte das galinhas, essa parte, né, dos pássaros, sim, onde eles guardam a comida, digamos assim. Se o ser humano tivesse Bush, onde ficaria? Não seria por aqui, por aqui? Sim, é onde guardam a comida e depois regurgitam. Com muita coisa boa. A questão é que isso o cutucou, como dizem por aí. Isso incomodou ele, digamos, incomodou. O que fez Obama? Obama se adiantou, e numa dessas ele disse numa entrevista, pois é, sim, existem extraterrestres,
E depois, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele disse: não é que me interpretaram mal. Nada disso, compadre. Você disse claramente: sim, existem, mas eu não os vi. Foi isso que ele disse, exatamente assim. Existem, sim, existem extraterrestres, mas eu não os vi diretamente. Não, eu não tenho contato com eles, não fui jogar golfe com eles, ou seja lá o que for, mas Obama disse isso, e quando Obama viu isso, quando foi isso? Veja bem, mas por que ele não gosta? É porque tiram a atenção dele, ele não gosta que revelem as coisas antes dele. Supostamente, esse era um dos anúncios que iam ser feitos na Copa do Mundo, né? Que os alienígenas existem. E aí o assunto acabou, e o fato de que Obama já tinha dito isso antes. Imagina só, né? Mas eu não aguentei. Entonces, está bien Parió molesto. chayotes, como se dice. Parió chayotes. Então, entre isso, ele disse: sabem o quê? Podem não revelar tudo, mas revelem algumas coisinhas, né? Pelo menos que pareça convincente. Como se eu estivesse divulgando coisas e aí essa divulgação se acelera. Já estava praticamente cancelado, pois a inteligência insiste para ele não divulgar nada. Ponto, assim, nada, então ele pressiona. Mas não por vontade própria, não é porque ele quer divulgar. Chato isso do Obama, né? Então, essa é a razão pela qual está sendo divulgado. Segundo, pelo menos pelo entendimento desse personagem, Eric Burleson não são de fato a mesma pessoa. Ele publica isso na sua entrevista que divulga na sua estação de rádio. Entre o que disse o Japão, entre o que diz um cliente, o que revela esse, como se chama, Estados Unidos, bom, digo, pelo menos já se formou uma semana muito interessante na divulgação e que os gerou, que outros pilotos, inclusive militares, se manifestaram, que dizem, então já chega de fazermos papel de palhaço, vamos divulgar o que realmente tem aí, vamos divulgar tudo e não fiquemos mais em cima do muro. Ou pelo menos tudo o que não envolva revelar questões de segurança nacional, já sabemos, né? Isso, pois bem, é parte da questão exatamente. Falta muita informação, vamos ver se eles liberam hoje que saía essa lua e esse outro. E em Bursa, Dizer que colocar de novo porque está muito interessante. que eles digam, ao invés de eu dizer. É que maçã, os congressistas têm razão, que são então Posto-chave do tema, uva. exatamente isso. No que dizem esses congressistas, vamos ouvi-los. Por enquanto, não apenas o presidente nos apoia. De início, eles não têm acesso ao relatório. Mas Eva e os outros já não podem ver. Congresso. Vai enviar uma carta, como disse o representante ou Gil. Se negarem o acesso, usaremos a regra Roman para cortar o financiamento e a liderança deles. Ele me disse que foi bloqueado pela comunidade de inteligência, não pelo comitê de inteligência, mas pela comunidade de inteligência, e isso tem um efeito realmente intimidador. Se alguém consegue atravessar o véu do governo e penetrá-lo a ponto de não termos acesso a algo, você tem que começar a se perguntar: quem diabos está no comando? E acho que seria prudente que comecem a revisar algumas das declarações financeiras dessas corporações, de algumas das pessoas que colocam obstáculos nesta cidade, e é isso que vamos começar a fazer. Vamos começar a conversar com as pessoas, vamos começar a citar nomes. Quero que pensem nisso. Algo com a capacidade de viajar anos-luz, sem mostrar, uma assinatura térmica, com essas capacidades energéticas, isso deixaria o Pentágono fora do jogo. Não estaríamos lutando contra o Z. Bom, então, essa é a declaração desses dois congressistas. O que eu acho interessante também nisso é que são congressistas que têm trabalhado junto com democratas, ou seja, são republicanos e democratas tentando impulsionar uma divulgação. Acho interessante, pois eles criticam fortemente a inteligência, dizendo que ela impede toda essa história. Então, dito isso, vão deixando o like, vão compartilhando, isso é super importante, e vamos para outros assuntos também interessantes. Bom, o Irã está expandindo o controle no Estreito de Hormuz. Talvez essa parte não agrade muito ao Donald Trump, mas é o que tem acontecido. E dentro dessa expansão, observa-se um movimento que eu vejo como desafiador. Ou seja, o desafio aqui é expandir tudo o que for possível.
Vamos lá, porque isso é uma linha, é um corredor muito estreito. O que realmente controla. Irã, nessa área, expandiu um pouco para trás no fim de semana, já entrando no território. Aqui termina a fronteira de Omã e começa a dos Emirados Árabes Unidos. E eles disseram, não, 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 nenhum navio aqui. Vão até essa área, até Dubai. E isso me chamou muito a atenção. Eu pensei, o que está acontecendo? Bom, agora está sendo revelado o que está acontecendo. O que acontece é que eles estão aumentando, ou pelo menos é o que estão tentando fazer. E isso é grave. Tensão no máximo. A Guarda Revolucionária teria anunciado a expansão da zona de controle no Estreito de Hormuz. O regime desafiou completamente Washington e tomou decisões unilaterais. No anúncio, dizem que haverá novos mecanismos de controle militar sobre a principal rota do comércio de petróleo. Como quem diz, para que nenhum escape, pois vários já escaparam. Querem que todos passem, mas pagando. Já passou um navio panamenho. O que ele disse? Olha, é fácil passar. É só pagar para ele. Ou seja, já passou. Paguem para ele e desliguem o rastreador. Desliga o rastreador e pronto. Ou seja, ou você paga ou se arrisca, ou seja, ou paga pelo transponder e passa por sua própria conta e risco, ou paga para eles. 3 petroleiros atravessaram recentemente o Estreito de Hormuz. Eles pagam ou desligam o transponder? Desligam. Eles desligam o transponder, dizem que desligaram o sistema de localização e que entre esses navios, entre os 3 navios, há um barco com bandeira panamenha que tinha uma rota marítima considerada uma das mais sensíveis e estratégicas no comércio de petróleo. Olha, o ideal seria que passassem assim, que passassem mais ou menos em grupo e que fossem protegidos pelos sistemas de detecção de mísseis e tudo isso. O problema é que isso não aconteceu. Quer dizer, sim, aconteceu uma vez. Uma passagem desse jeito, mas isso não se repetiu. E é isso que eles basicamente estão pedindo. Porque mesmo que você não vá com garantias absolutas, pelo menos vai mais protegido. Exatamente, os outros 2 petroleiros eram superpetroleiros, um se chama Anjos Fanórios e o outro Ikeara M. Os 2 transportavam mais ou menos, cada um, 2 milhões de barris de petróleo bruto e também desligaram o transponder. Esse é um sistema utilizado para identificar e rastrear os navios em tempo real nessas páginas que vemos e nos sistemas marítimos. Essa medida é usada para evitar ataques, né? Mas ainda assim, se eles forem vistos, eu também suponho que eles devem pagar propina a alguns desses guardas militares do Irã, porque realmente é um grande risco. Sim, você se arrisca muito e depois não te garante absolutamente nada. Além disso, esse Agios, além de transportar petróleo bruto do Iraque, também trazia alguns produtos químicos de uma planta petroquímica e, bom, várias coisas interessantes ali. Antes de mais nada, abrindo um parêntese, quero mandar um enorme abraço para um dos usuários aqui da comunidade, um dos mais experientes e próximos, que se chama Homero Simpson. Hoje ele completa 70 anos. Hoje faz 70 anos. Hoje, 12 de maio, aliás, só o pai da Noma Nova esquece. Um forte abraço para ele. Hoje é aniversário dele, pois na identidade consta nascimento em 12 de maio de 1956. Ou seja, hoje ele completa 70 anos. Exatamente. E bom, então um enorme parabéns para Homero e toda a sua família que estão nos assistindo, que gostam do noticiário aqui e que eles realmente acompanham. Eles sim dão like, não igual a alguns que estão aqui, que não quero citar nomes, mas que pulam o like, não ligam, não é nada. Eu dou like, escuto todos os dias. E estou aqui, mas não dou like. Não, gente. E aí? O que aconteceu? O que aconteceu? O rubro entra como Estado. Saudações à página que sempre traz dados muito interessantes para nós. Vamos lá. Também falando de coisas interessantes, vamos para outros assuntos, porque, olha, Trump já tirou muitas fotos como essa, né? Tipo, comprando McDonald's e tal, vocês já sabem, né? Ou seja, o clássico. E uma das coisas que mais questionaram ele, em vez de só tirar a foto, foi sobre o tema da inflação. Porque o que dizem, e hoje saiu um artigo muito interessante no Político, esse site especializado em temas políticos nos Estados Unidos afirma que a inflação está fora de controle e que disparou para o nível mais alto dos últimos 3 anos. Isso é impulsionado pela questão da energia. E digo, se você visse, tudo bem, mas o petróleo já está caindo. Não está caindo.
E não só isso, mas pelo contrário. Continua agora mesmo em $109,61. O petróleo está altíssimo e, na verdade, parece que a tendência é se manter acima dos $100. Exatamente. O Departamento do Trabalho também informou hoje que o índice de preços aumentou a uma taxa anual de 3,8% a mais alta desde maio de 2023. Ou seja, já são vários anos e o aumento dos preços da energia representou mais de 40% desse incremento. Ou seja, desse percentual que aumentou, 40% é devido à energia. Além disso, o preço dos alimentos em restaurantes obviamente também subiu. Nós comentamos com vocês desde o início que ao subir, o petróleo obviamente faz subir o custo do transporte, dos fertilizantes, etc. E esperam que os preços das moradias disparem. A inflação, chamada subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia, aumentou a uma taxa de 2,8%. Só isso. Quer dizer também, bom. Outro tema que chama a atenção é que esse Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, não quer renunciar. Quer dizer, porque ele já teve várias controvérsias por aí, já sofreu várias pressões, mas ele garante que, bem, não é necessário, que vamos em frente. A questão desse Mendelssohn que está envolvido com Epstein é o fardo que ele vem carregando e, bom, ele acha que não é necessário que ele renuncie. Porque ele não estava envolvido diretamente, mas como também é alguém que ele colocou, quer dizer, esse indivíduo, então a controvérsia continua aí. Por outro lado, ele manteve uma certa popularidade, apesar de algumas controvérsias, porque não atingiram ele diretamente. Como o Boris, como é mesmo o nome, Boris Johnson, se ele era o polêmico sempre nas festas, era isso? Sim, ele sempre estava envolvido em confusão. Sempre no meio. E bom, digo que ele era uma pessoa interessante, apesar de tudo, mas se metia em muitas confusões constantemente. E esse era um tema constante. Também, olha só, lembra? E um dado que é muito louco por causa do aniversário da menina Madeleine McCann. Você lembra desse caso terrível? Agora ela já seria uma adulta de 20 e poucos anos. Seria uma adulta de 20 e poucos anos em que, então, por enquanto, sem descobrir o que aconteceu, há um caso, um indivíduo que vive no Reino Unido que se suspeita que ele teria algo a ver com o caso. Na verdade, ele mesmo já apareceu na mídia dizendo que sim, ele poderia resolver o caso e dizer alguma coisa, mas ao mesmo tempo querem levá-lo para fora do Reino Unido e as leis não permitem. Então isso acabou gerando, não sei se esse indivíduo passou a gostar da mídia. De repente, aí vão pessoas que gostam. Verdade? Coisas assim. Ninguém sabe o que ocorre, mas é um tema complicado. E bom, vamos para outros assuntos importantes, como o que vocês acham? Quer dizer, já afeta diretamente o bolso de vocês. Vocês sentiram? Vou ao supermercado. Onde quer que você more, não moro no Uruguai ou no Chile. Ou seja, isso te afetou, ou realmente chega até você. Você sente e sabe que, poxa, realmente está dando para um pouquinho menos. Estou sentindo o preço da gasolina, o preço da comida. Você percebeu alguma mudança ou ainda é algo muito superficial? Eu conto para vocês que vários amigos meus que trabalham em áreas como construção ou que têm algum negócio, me dizem que as coisas estão meio paradas nesse sentido. Alguns me disseram coisas mais graves. Ou seja, está muito parado. Eu acho que também vai depender muito das cidades, dos países. Por isso eu gostaria. Sua opinião, saudações, como está a Blanca, Barceló, em rublos, entra toda a comunidade. Vamos para outros assuntos importantes. Antes. Vejam que um dos dados que mais me chama a atenção ultimamente é essa série de grupos de cientistas que têm feito alertas sobre o que está por vir em 2026. Aqui eu tenho trazido para vocês os grupos de cientistas, o que eles publicaram e estou tentando acompanhar toda essa questão. Embora ainda faltem algumas semanas para a temporada de furacões, já existem alertas muito interessantes sobre isso. De como vem, como está o fenômeno do Amok, porque disseram sim, ok, é verdade. O Amok possivelmente não vai colapsar, talvez em 50 anos ou algo assim. O problema é que o Amok está em um nível muito lento, e basta que ele diminua para metade da sua velocidade
para causar uma bagunça, uma mudança no clima muito grande. Então, por isso, os alertas são sobre o amok e sobre a quantidade de calor que estamos vivendo. Olha, aqui nós bem tranquilos em Monterrey, tem sido um dos anos mais frescos que eu me lembro. Sinceramente, tem sido um ano muito bom. Você diz, ué, mudei para Cuernavaca ou o que aconteceu? Quer dizer, a verdade é que, sinceramente, o clima está muito bom aqui em Saltillo, né? Porque Saltillo tem um clima mais agradável, né? Monterrey não, Monterrey tem um clima, quer dizer, é muito bonito e quando chegam turistas, né, que vêm de Querétaro, da Cidade do México, etc., e chegam num dia, têm a sorte de chegar aqui num dia de primavera, de outono, e pegam 20 graus e dizem, olha que cidade bonita, olha que legal, que verde, já ouvi coisas incríveis, compadre. Vem em julho, vem em agosto e vem ficar aqui às 4 da tarde. Aqui onde você está agora, fica aqui, você vai ver, seus sapatos vão começar a derreter. Sério, vai ser complicado mesmo. E sim, isso também acontece comigo quando vêm amigos de lá e vêm na temporada de calor. Bom, a reclamação é que não está insuportável, não sei o quê. Pois é assim. É curioso como o clima muda para frio ou calor. Então este tem sido um ano típico de ter um clima perfeito. É um clima que, sei lá, os deuses da Copa do Mundo disseram que tem um bom clima em Monterrey. Mas só se monta e não... Só se monta isso. Bem, os cientistas internacionais, em um consenso que está sendo feito agora, têm apontado que 2026 poderia ser. Ou é para esse ano que aponta o recorde, digamos, de recordes em relação a questões de calor. Estamos falando que em 2024 já tinham sido quebrados os recordes históricos e agora já estamos empatados com 2024. Ou seja, o que isso quer dizer? Pois que, de início, dentro desses recordes, vamos superar 2024. Cientistas disseram que o detonador seria a forma. Ou seja, dizem que sem o fenômeno El Niño, porque agora não está acontecendo o fenômeno El Niño. Bem, não está, essa é a possibilidade. O mais provável é que vai estar, mas sem o fenômeno El Niño, sim. Agora já se igualou ao recorde de 24, já chegou ao mesmo nível, sim. Mas o fenômeno El Niño vai entrar por volta do verão, meados do verão, final do verão. Nesse momento é quando vai complicar mais e é quando eles acham que poderíamos estar falando de um clima muito mais severo. Cientistas alertaram que o mundo caminha para um fenômeno meteorológico extremo, extraordinário no fim do ano. Esse é o ponto. Ou seja, não estamos vendo isso agora, não vamos ver ainda em junho, julho, só lá para agosto, setembro, outubro. Nesses meses é o problema. Vamos guardar o vídeo para ver se esses cientistas estão certos. E no final do ano, veremos essa mudança que estão alertando. Exatamente, um clima extremo extraordinário, como dizem, para o final deste ano. Segundo os especialistas, e realmente já vimos isso, o World Weather Attribution, nos primeiros 4 meses de 2026, houve mais incêndios florestais do que nunca antes. E bom, é que aqui nós mostramos as imagens no Japão, nos Estados Unidos, em áreas que geralmente não pegavam fogo, como Geórgia, como Flórida, e também incêndios em outros lugares que mostramos bastante. Bom, no México também houve incêndios, etc. E bom, no mundo todo, até agora já foram destruídos 150 milhões de hectares de terra, o dobro da média recente. O dobro da média recente. Isso, na verdade, é impressionante, né? O que dizem, o que alertam, o que supõem, pelo menos. E isso não é algo que eles simplesmente inventaram de um dia para o outro, mas sim porque eles observam, segundo eles, padrões que estão se repetindo, padrões. Essa parte agora é que eles já têm ferramentas de IA que permitem enxergar um pouco além, ver riscos que talvez antes não conseguiam, observar e, por exemplo, aqui estamos vendo as zonas de advertência de incêndios. De incêndios, sim, por falta de água, por excesso de calor. Ou seja, nós tivemos, e aí podemos ver no mapa, estamos nesta linha. Agora vou mostrar, mas estamos nesta linha, quase vamos dizer este. Bom, o que posso te dizer, tivemos sorte no Nordeste, que pegamos muita chuva neste momento e que, talvez com um pouco mais de sorte, mas isso.
Bem, pode mudar a qualquer momento, mas este clima tem sido totalmente atípico, pelo menos até agora. Olha, só para desabafar um pouco. Vocês estão vendo, estamos mostrando. Essa foi nossa sorte até agora. Aqui estamos nessa linha, mas se você se mover um pouco para cá, a possibilidade de incêndios é extrema para o norte, para o leste e para o oeste. E estamos aqui. Nós estamos no meio aqui. Pois é, um momento muito bonito, de muita sorte, né? Insisto, sorte mundial, mas que pode ser que até para a Copa do Mundo tudo isso mude. Sim, muito provavelmente. Fica feio. Exatamente. O doutor, que é cientista do clima da Climate Central, afirmou que desde ondas de calor incomuns até incêndios florestais crescentes vão acontecer, e quase não há neve em alguns dos picos mais altos das montanhas. Ele diz que isso nos dá um sinal de alerta sobre uma mudança climática que está amplificando fenômenos extremos. Sim, estamos falando obviamente de inundações, incêndios, furacões, muito mais extremos, possivelmente até o final de 2026, obrigada. Se acontecer metade do que ele fala, já vai ser ruim. Quer dizer, se digamos que ele não acertou perfeitamente, tudo bem, mas você está falando que ele está alertando para um momento extraordinário. E se o que vemos todo ano é um momento extraordinário atrás do outro, isso realmente me chama a atenção. E já para irmos para outros assuntos, não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. Bom, o que comentam é a questão do El Niño, né, que dizem que o El Niño sempre esteve aí, sempre vai e vem. É um fenômeno natural, mas agora a temperatura já parte de uma base cada vez mais quente, porque começa em um nível mais alto. Mas o nível foi subindo a cada ano, por isso vemos um El Niño. Você não percebia antes. Não, agora sim percebo. Por isso agora estamos vendo um El Niño tão dramático. Você está ocupada, depois você me chama. E o Dr. David Swain, que é um cientista climático do Instituto de Recursos Hídricos da Califórnia. Para cima. Na história moderna da humanidade, dizem que nunca tínhamos experimentado um fenômeno assim. O El Niño tão intenso ou muito intenso em meio a condições que já são mais quentes do que o normal. E bom, então, estamos um pouco nos limites, né? Então, por isso que é curioso se lembrarmos o que está acontecendo com a AMOC, assim rapidamente, só nessa parte onde está a Groenlândia. Vamos para a Groenlândia e no mapa, nessa região da Groenlândia, já vamos para as temperaturas, né? Estava havendo um derretimento nos polos e na Groenlândia. Só que na Groenlândia é a maior quantidade de água doce que está caindo. Está adicionando muita água doce ao mar e se perde o equilíbrio da salinidade que ele tem. Então é tanta a quantidade de água que, mesmo sendo coisas muito pequenas, você perde esse equilíbrio e esse equilíbrio é o que gera. Isso é o que diz a teoria, né? Que a AMOC está perdendo força e isso não é teoria, isso é um fato. A AMOC está perdendo velocidade e acham que é por causa do derretimento do gelo e acham que é por falta de sal. Sal, que não é só sal, né? São minerais, né? É um monte de minerais que estão se diluindo e então esse movimento de agora é diferente, né? E bom, vamos para outros assuntos também científicos. Eu gostaria muito de saber se as notícias científicas também interessam a vocês, porque isso é muito valioso para nós. Saber de vocês. Sabe que sim, me interessa, que nos conte mais coisas científicas, isso seria ótimo. Comentem isso para mim, por favor, pois temos outra notícia. Parece super louca e entrando em coisas estranhas e cada vez mais absurdas. Talvez eles já estejam conseguindo fazer uma conexão, Vamos lá, já praticamente estamos. Um nível de hibridização entre a máquina e o ser humano, entre a máquina e o cérebro, por assim dizer. Não é uma pesquisa que aponta para esse lado. É um desenvolvimento super interessante no qual, segundo cientistas, conseguiram fundir 70 mil neurônios vivos com computadores. Componentes eletrônicos flexíveis, o resultado, segundo eles, seria praticamente um chip cerebral híbrido que poderia transformar o futuro da inteligência artificial na computação. Estamos falando. Vocês se lembram daqueles desenvolvimentos do que chamam de computadores quânticos? Pois é, esses desenvolvimentos superariam os quânticos. Basicamente, os quânticos ainda nem saíram direito e já seriam obsoletos. Ou seja, esse é o salto. Já não seria mais quântico.
São os neurônios que utilizam neurônios humanos. É o nada. Digamos que é para lá que vai, é exatamente para lá que vai. Pesquisadores de Princeton criam plataforma que integra tecidos cerebrais vivos. Sim, são tecidos cerebrais vivos. Ou seja, aqui já não estamos falando de simulações, mas sim de tecido cerebral vivo, com componentes eletrônicos tridimensionais em um sistema que eles chamam de 3D Mind. Funciona durante meses e abre caminho para uma nova geração de computação diretamente inspirada. Já o cérebro humano é mais eficiente em termos de energia, o que é extremamente importante. E pode chegar, digamos, a ser mais estável do que os quânticos, o que também é outro ponto que chama a atenção. Uma das fotos que mostram é esta aqui, e trouxemos um dos engenheiros que trabalham nisso para nos explicar o que é isso. Ou seja, esta é diretamente a foto da Universidade de Princeton, onde afirmam que durante décadas a inteligência artificial tentou imitar o cérebro humano. Aqui não, aqui seria o cérebro humano funcionando junto com a máquina, e isso seria uma inteligência híbrida humano-computador. É aí que entra a questão da consciência e aumenta o conhecimento. Então, vamos dizer que é um robô que possui chips orgânicos, Aham, que tem células, neurônios humanos. tem células humanas e vai ter uma inteligência muito, muito, muito evoluída. Então vai ter um nível de consciência artificial, se você quiser, mas ainda assim consciência. E aqui já entram os debates de, vamos ver, digo, fora de tudo, né? Isso é consciência, ou seja, o ser artificial, se você quiser, do ponto de vista dos componentes, vai ter consciência e ainda vai ter vida. Quer dizer, está isso. Se você considerar como um indivíduo, Eu acho que para a maioria máquina, eles não vão deixar de achar que é uma máquina. Eu já vi debates muito bons de biólogos, de cientistas que dizem que primeiro é preciso explicar e entender o que é consciência, né? O que é vida. Porque se esse é o próximo passo da evolução, então a evolução darwiniana já não existe mais para o ser humano. A evolução já não é possível. Por quê? Estamos avançando rápido demais no desenvolvimento. Antes passavam 3, 4, 5 mil anos, 20, 50 mil anos, o que seja, e o ser humano evoluía um pouquinho, tipo, mais forte desse lado, as mãos assim, os braços assim. Aliás, sobre aquele meme de que nós, que somos meio descolados, carecas, não é que somos a evolução cabeçudos e carecas. É verdade, sim, praticamente somos os seres evoluídos. Para não nos tratarem mal e não ficarem sempre pegando no nosso pé, dizendo que somos os vilões, que somos esses caras. Não. Tú no vas así. Se você anda assim, todo bravo na rua, e aí, tipo, ficam desconfiadas, sim, ficam desconfiadas. Eu não, porque tenho cara de gente boa. Pois é. Quer dizer sim, mas enfim, a questão é que, bem, de tanto pensar, o cabelo cai. Então, não pensem tanto também. Bem, a questão é que este dispositivo garante a mistura de neurônios vivos com uma rede eletrônica tridimensional, na qual a nova plataforma chamada 3D Mind funciona como uma interface, que já é eletrônica, que é híbrida e que é um sistema que dizem tem flexibilidade projetada para se integrar dentro de redes neurais vivas, qualitativas. Em um laboratório, diz, esses neurônios não simplesmente tocam o dispositivo, mas crescem ao redor e através dele, formando novas conexões e estabelecendo sensores e estímulos eletrônicos distribuídos por toda a estrutura. Aí aparecem grandes avanços do projeto, nos quais garantem que, bom, as possibilidades não são infinitas também, mas são muito grandes, não é? Ou seja, em comparação com os avanços que se tem agora, não é? O problema agora é combinar essa eletrônica com tecido biológico, já que ambos os mundos são praticamente incompatíveis. E o que eles estão tentando é justamente o contrário, não é? Que possam se hibridizar um pouco, não é? Muito interessante, meio loucura, mas é super interessante. Parece coisa de filme, né? Esse fim de semana. Vamos para outros assuntos importantes. Bom,
A CIA já veio a público desmentir o que estava acontecendo nesse aviso que a CNN fez, né? Que dizia em uma informação que, como eu disse, eles vão explicar ou mostrar como chegaram a essa conclusão. E bom, não acho que eles vão revelar quem deu a informação, mas pelo menos que possam sustentar o que disseram. Porque a CNN afirmava que a CIA estaria, digamos, operando, inclusive eliminando chefes de cartéis ou chefes de grupos do crime organizado dentro do México. E isso, por mais que a gente diga, olha, que bom que eles operem contra grupos do crime, o que você quiser, que no final das contas, se não for em coordenação com o México, se não for através de uma conexão e uma colaboração, literalmente isso é uma invasão, ou já estão. Então esse é um tema que evidentemente preocupou e que imediatamente saiu Garcia Harfush, o secretário de Segurança, dizendo, olha, isso é muito simples, não está acontecendo. Colaboramos e tudo o que você quiser, mas isso não está acontecendo e nem queremos que estejam, como quem diz, que bom, ou seja, principalmente em temas de, eu imagino de outros governantes ou países ou o que for, congressista dos Estados Unidos, mas por outro lado também a CIA diz o mesmo e a CIA diz, isso é totalmente falso, ou seja, e a questão é que esse tipo de informação falsa, do ponto de vista da própria CIA, ajuda no funcionamento desses cartéis. Então, a agência norte-americana teria negado a participação, pois dessas operações nas quais eles simplesmente dizem que não só é mentira, mas que de certa forma também estariam bem. Afetando, não diz o eixo central da controvérsia, gira ainda em uma postura que tem a CIA, na qual asseguram a operação tática da agência contra os cartéis. Dizem que essa operação não tem veracidade, não é verdade. Agora há uma publicação até mesmo da própria Liz Lyons, da própria CIA, não em uma conta oficial, onde mostram, digamos, um pedacinho dessa imagem, na qual se vê uma caminhonete explodindo. Sim, isso chamou muito sua atenção, pois não é comum aqui. Nada comum aqui. Relatamos que alguém dirigia, gravou o momento da explosão da caminhonete e 2 pessoas estavam bem no meio da estrada. Sim, e 2 pessoas perderam a vida, né? Então ela mesma publica essa informação. Ela é a porta-voz, se chama Liz Lyons, a porta-voz da própria CIA, e diz o seguinte. Vamos ao comentário, vamos colocá-lo. Diretamente na página não, mas vamos ver se conseguimos colocar. Aqui está. Olha, não, isso é o que diz Liz Lyons e está no Twitter, caso alguém queira segui-la. Diz o seguinte, não, isso é falso, não é? Falando neste relatório, diz simplesmente que isso serve como um campo, mas é como? Campanha de relações públicas. Relações públicas diz para os cartéis e assim coloca a vida de americanos em risco. Quer dizer, como quem diz assim, pois é, claro que há agentes lá, há colaboração com o México, né, o que você quiser. Mas ao dizer isso literalmente, agora os cartéis provavelmente vão começar a procurar esses agentes, achando que eles estão operando dessa forma. Ou seja, ele está colocando-os em risco. E isso é falso. É uma operação muito estranha porque seria primeiro saber em que carro eles estão e depois ir instalar um explosivo sem que percebam e detoná-lo. Quer dizer, parece como se fossem, não que não seja possível, mas digamos, não sei, não me soa como tipo de operação, sabe? Quer dizer, eu acho que se eles vão atacar, eles vão e atacam. E pronto, né? Não ficam fazendo isso. Isso soa mais como um ataque, digamos, entre grupos do crime organizado, né? Esse ou alguma coisa. Traição ou algo assim, mas aqui estamos e que esta é uma área da CIA que, em teoria, é uma área militar da CIA. Então, eu imagino que eles operam no estilo militar, mas não sei. No final, o que vocês acham que está acontecendo? Vocês acham que realmente há uma participação nesse assunto ou não? Quer dizer... Aí eu deixo a pergunta porque sabemos como já operaram antes, me refiro a outros países, e não seria surpresa se houvesse operações aqui também, né?
Ou também não seria surpreendente, só que agora é muito delicado por causa da relação entre os países, né? Porque pode ser algo grave para a relação, não é? Então, bom, atenção com esse assunto, né? Sim. Ouvi muitas informações, como sobre o caso de Chihuahua, onde esses dois morreram. Dos dois agentes da CIA, e bom, surgem duas versões diferentes. Por um lado, dizem que esses agentes estavam ligados ou conviviam com, enfim, as autoridades do México dizem que eles portavam armas longas e isso chama atenção porque são estrangeiros que carregam armas longas dentro do México. E também aparece um vídeo da governadora de Chihuahua, Damaru Campos, que diz: nós agimos com legalidade, nós não fizemos nada de errado, nós fechamos um laboratório que ia produzir tanta quantidade de drogas, etc. Então, bom, aí há um conflito no governo, de verdade. E o governo dos Estados Unidos ficou calado, então há desacordos de posições muito contrastantes entre eles. E além disso, continuam saindo informações. E por sinal, temos aí a imagem dos congressistas dos Estados Unidos dizendo: olha, isso está apenas começando. Há uma lista de políticos mexicanos que estariam bem, eles sendo apontados. Ou seja, isso está apenas começando. E isso também, pois é preciso. Isso foi dito em uma audiência. Vamos ouvir um pouco do que foi dito neste momento, nesta audiência. Vamos ver se conseguimos colocar aí. Aí está. Olha, este é o filho daquele, ele fez a pergunta ao diretor da DEA, certo? E é o congressista, não é? Não é Van Halen. Esse não, esse é outro. Esse é por aqui. O nome está por aqui. Ou seja... Ah, Sim, mas a questão é que perguntam para ele sobre o assunto do Rocha Moya, perguntam sobre, bem, tudo o que não, tudo o que tem acontecido nisso. Vamos dizer controvérsia, né? Sobre se vão prender ou não o governador Rocha Moya ou outros, certo? Escutem o seguinte, não vamos mudar de assunto. O governador no México por trabalhar com cartéis... Senador, posso te assegurar que isso é só o começo do que vai acontecer no México. Apenas o que você sabe, está começando, digamos assim. sim, o que está começando no México? Isso é só o começo, e isso eu achei super interessante. A declaração. Porque sim, muitas figuras, sinceramente, se você parar para pensar, quantas já foram acusadas? Por investigações da mídia, pelo próprio governo dos Estados Unidos, pelo governo da Espanha, ou seja, há acusações há muito tempo contra certas figuras. E aqui não estamos falando só do PAN, só para deixar claro. Aqui tem do PRI, do Movimento Cidadão, do PAN, ou seja, tem figuras em todos os níveis e em todos os partidos. Então é um assunto que muitos devem estar nervosos, sinceramente, né? Então também temos que ficar atentos a esse tema, né? E aqui continuaremos comentando. Terence Cole comentou: após uma carreira como agente especial na Colômbia, Afeganistão e México, é certo que narcotraficantes e altos funcionários do governo mexicano colaboram há anos. Já entramos em dois assuntos intensos. Não. Bom, o secretário de guerra também ligou para a sede, ou seja, o Pete ligou para a Sedena e semanas depois pediu para a Marinha intensificar as operações, sob a ameaça da administração Trump de que agiriam e apertariam o cerco contra os grupos do crime organizado ou os Estados Unidos. Eles dizem que vão operar aqui, que vai haver uma intervenção direta, gostem ou não, isso é o que dizem na declaração recente. Eles redefiniram a relação de segurança. Existe entre esses dois países, garantindo que vão manter exigências de intensificar a intervenção. E agora, para eles, com a declaração de que são terroristas, é assim que o México está sendo tratado. Com isso, eles ampliam certas leis para poder tentar operar em outras regiões. Então, com esse pretexto, digamos, tentariam agir nesse sentido em relação ao México. Bem, tem que resolver isso, ou seja, eu diria que devemos encarar como uma oportunidade e vamos nos empenhar e vamos cobrar empenho do governo também e usar e aproveitar as ferramentas que os Estados Unidos têm, ferramentas de inteligência, ferramentas de satélite, não é? E vamos tentar acalmar o país, dizer, vamos nos dar bem.
Bloqueie de verdade as armas, pois isso também envolve outras questões, certo? Mas vi aqui um momento muito interessante para o México. Se souberem aproveitar, não é? Bom, o que mais? Algo mais sobre isso. Sobre o tema do México e dos Estados Unidos, não. E, bom, o tema do crime organizado, há outras situações, outros temas também interessantes. Vamos com isso. Vejam só, estava circulando. Vamos ver se conseguimos colocar a imagem aqui. Estava circulando essa imagem de uma nota de $100 do Donald Trump. Ele publicou isso, né? Escreveu Trump Bill. Não sei até que ponto ele está levando isso a sério, porque vocês sabem que ele também faz umas brincadeirinhas, umas piadinhas, mas é mais uma dessas coisas curiosas, uma das notícias curiosas que tivemos hoje. Ele não deu muito contexto, só colocou assim mesmo, colocou a imagem e pronto, acabou o assunto. Outro dos assuntos, outro dos temas que também chamam a atenção em meio a tudo isso, é uma publicação que fizeram, muito pesada. Por sinal, essas mulheres deslocadas pela violência em comunidades das montanhas de Guerreiro, publicado por César Cepeda, um jornalista aqui de Monterrey, por sinal, mas ele publicou e, claro, muitos outros veículos também publicaram as imagens. Ouvimos um trechinho do que diz esse grupo de mulheres que estão presas em Guerreiro porque, bem, um grupo do crime organizado quer atacá-las. Os povos indígenas não recebem atenção, a presidenta não nos escuta, queremos apoio, as crianças estão sofrendo, não comemos, nos ajudem com este vídeo, queremos que chegue até os Estados Unidos, por favor, Cláudia Sheinbaum, não nos escuta, Donald Trump, nos ajude, mande helicópteros para nos salvar, já estamos cercados por culpa dos ardilos. Bom, aí ela fala e culpa os ardilos. Segundo o que foi relatado, essas mulheres pedem a intervenção do governo dos Estados Unidos para deter os ataques dos integrantes dos ardilos, em regiões como Tula, Chicotlán, e aí elas se ajoelham para pedir, para implorar basicamente que vão, que intervenham e que as ajudem, né? Porque dizem que estão presas dentro de uma casa, em Guerreiro, porque, se saírem basicamente perdem a vida, então esse retiro. São situações que em vez de, como se diz, em vez de empatizar, de entender a situação, vocês já sabem, os políticos sempre veem tudo como um ataque, é ataque, é a oposição, é que aqui, é que ali, e sempre é a mesma coisa, né? Ou seja, porque esse é um de muitos casos de pessoas que simplesmente precisam urgentemente de cuidados. E é um tema evidentemente muito sério. E o que mais temos por aí? Além disso, Donald Trump está a caminho de... Ainda falta resolver a questão do Hezbollah, certo? Só queria comentar rapidamente sobre a China. Agora, Donald Trump está indo para a China com uma comitiva. Ele saiu hoje à tarde. Ele vai com uma comitiva... entre eles empresários como Elon Musk, o da Nvidia, etc. Muitas pessoas, é um grupo grande, mas o que está chamando a atenção é Marco Rubio, porque Marco Rubio tem uma sanção imposta pela China desde 2020. A China proibiu a entrada no país de vários norte-americanos, incluindo Marco Rubio. E isso como resposta a não veto que os Estados Unidos impuseram a altos dirigentes do Partido Comunista Chinês. Então vocês já sabem dessas reações que eles chamam de simétricas. Então, fizeram isso com Marco Rubio não por um motivo específico, mas porque os Estados Unidos fizeram isso com alguém da China, então fizeram o mesmo com alguém dos Estados Unidos. Então, o que chama a atenção é que vai ser o Marco Rubio. Vão deixar ele entrar, vão deixar ele fora da China. Ser ele o encarregado da diplomacia, porque eu suponho que está protegido por isso, pelas regras diplomáticas ou pelo que você quiser. Não, eu suponho, não sei como isso se aplica, mas enfim, é interessante. Você tem razão nessa parte. O que dizem os analistas é que desde 2005, quando ele é o secretário de Estado, digamos que o governo chinês modificou a transcrição do sobrenome de Rubio. Digamos que eles escreveram errado de propósito nos documentos oficiais para que assim ele possa entrar sem que sejam impostas, sem que sejam levantadas as sanções. Olha,
O mais interessante é que, se não for o mesmo, hoje foi publicado, por sinal. Bom, Acho muito estranho. Essa imagem, não, quer dizer, não sei porquê, mas publicam essa imagem de Marco Rubio. Vocês lembram do agasalho esportivo da Nike que Nicolás Maduro usava quando foi pego? Bom, então publicam a imagem de Nicolás Maduro supostamente indo para a China no avião presidencial com o mesmo agasalho. Não sei se foi feita com IA ou o que aconteceu. Não, sim, é real, é real. Veja só, mas por quê? Eu não entendo por quê. Por que tirar foto? Além disso, ele aparece sério, nem parece brincadeira. Não sei, talvez tenha perdido uma aposta. Melhor, porque ele não parece feliz de estar usando esse terno. Não sei, ele não parece feliz com o terno, mas vamos supor que eles perderam. Eu acho que eles zoam ele porque colocam sapatos maiores, tipo, colocam nele, sabe-se lá quantos trabalhos, não acha? Ele tem trabalhos demais, tem muitos cargos, tipo, mas enfim. Aí está Marco Rubio, que é uma figura que foi ganhando popularidade entre setores que no começo não viam ele com bons olhos por ser latino. Veja só, sim, e ele foi ganhando o respeito de muitos, justamente pelo trabalho dele, que é um dos poucos que realmente trabalha. Ou seja, que você realmente vê ele ali. Que mostra a cara e que te responde bem. Sim, às vezes ele justifica o injustificável, mas mostra a cara. Quer dizer, bom, falando em mostrar a cara, quem também mostra a cara é esse indivíduo e aparece de cara comprida porque o líder do Hezbollah ameaçou transformar o sul do Líbano em um inferno. Eles adoram esses termos de ultra-ultimato, mas ele garante e pede negociações indiretas com Israel, porque senão as coisas vão ficar intensas. Ei, como assim vai ser um inferno? O sul do Líbano já é um inferno. O sul do Líbano está isolado e constantemente sob bombardeios. Quer dizer, vamos lá, eu vi algumas imagens das cidades e estão totalmente destruídas porque, além disso, o pessoal do Hezbollah se esconde em prédios civis. Israel diz, eles estão lá, então ataca lá. Então, a questão é, qual é a diferença entre o que já está acontecendo e o que esse indivíduo propõe? O assunto é que esse líder, sobre quem já falamos, havia sido declarado morto. Você se lembra? Tinham dito, não, já era, já perdeu a vida, já morreu, não sei o quê. Em março, né? Sim, e acontece que ele está vivo, né? Então, o que se diz ou o que aconteceu nesse caso? O líder Nassim Qassem afirma que, como mencionado, o campo de batalha se tornará um inferno e que não vamos nos submeter nem nos render e continuaremos defendendo o Líbano e seu povo. Por mais que o tempo passe e por maiores que sejam os sacrifícios, eles são menores do que o preço da rendição. Esse é o comentário feito em uma carta aberta dirigida à liderança do movimento e divulgada por um meio árabe como a Al-Manar. Esse líder xiita fez um apelo: retirar-se das negociações diretas que, segundo eles, só trazem benefícios. Israel está falando sobre as negociações que existem entre o governo do Líbano e Israel. Eles não gostam. Eles não gostam, mas colocaram em seu lugar conversas indiretas onde as cartas fortes estão nas mãos dos negociadores libaneses. E houve um apelo para não participar das conversas em andamento entre o Líbano e Israel, cuja terceira rodada está prevista para esta quinta-feira. Na verdade, seria quinta e sexta-feira e vai acontecer em Washington. E, bom, não entendo o que a incomoda. No final das contas, se são indiretas, também não vão ser. Não vão dar ouvidos, vão fazer o que quiserem, como sempre fizeram, o que o Irã mandar. Eles estão sob as ordens dos iranianos. Ou seja, realmente nem sei, ele gosta de se meter em toda essa confusão. Ou seja, é isso que acontece, é o esporte favorito dele. O que mais sabemos sobre isso? Desse assunto já falamos, mas o que temos hoje é o tema do Trump sobre o Irã. Se não negociarem, se não entrarem hoje para começar, o Irã lança o ultimato agora. E bom, Trump agora adverte que o Irã obviamente será dizimado se fracassar nas negociações. O Irã faz a coisa certa ou vamos terminar o trabalho em um assunto que já parece déjà vu. Já ouvimos isso umas 15 vezes e continua sem avançar, continua parado. Bem, o que os analistas comentaram é que enquanto ele estiver com Xi Jinping, não vai haver nenhum movimento forte. Depois da China, pode ser que vejamos alguma coisa. Depende do que ocorrer com a China. Claro, sim. Ou seja, não tem isso. Tudo está em pausa por causa da China. Ou seja, por causa da visita. Sim, por causa da visita. Ou seja, a visita é agora o principal. Porque sem essa visita, agora eles estariam brigando feio.
Claro, ou seja, mas, bom, por enquanto está relativamente tranquilo. Mas como você sabe que realmente não está tranquilo? Porque o preço do petróleo está altíssimo, porque realmente os petroleiros não estão passando. Eles estão parados lá e outra coisa. O Reino Unido já fez uma declaração dizendo que vai enviar não só navios de guerra, mas também aviões e drones. Vamos, a Austrália participará também. São 40 países, e eles dizem que vão abrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, vão com a ideia de serem pacíficos, mas são 40 países? Sério que você quer mexer com todos, porque ou abre o estreito ou abre o estreito. Já é uma questão militar. É uma aliança. Pois eu digo que mais global do que isso é uma aliança global na qual, por sinal, não está coordenada com os Estados Unidos. Eles seguiram por conta própria. Como quem diz não. Porque, se fossem coordenados diretamente pelos Estados Unidos, assim que chegassem, iriam receber ataques. Vamos em um plano pacífico militar, vamos dizer, ou você abre o estreito que... Vou em frente e não recuo. Vou direto, sigo no caminho e continuarei assim, fazendo poesias de verdade, não como Bard Lisa. Vamos para outros assuntos também muito interessantes, os comentários. Como vocês têm passado, como têm estado, muito obrigado por compartilhar, por nos acompanhar, por esse like bonito e gostoso. Eu sei que alguns poucos, nem metade, mas mesmo assim, isso é muito apreciado. Eu me lembro daqueles tempos em que os likes chegavam a 1000, não chegavam a 1000. Que bonito era, né? Vamos ver se vocês ajudam compartilhando no final. Dependemos da participação da comunidade e sem ela menos pessoas assistem. Isso, só para vocês saberem mesmo. Olha, se você quer ajudar e não pode mandar um superchat, então dá um like, compartilha, né? Isso ajuda demais e, bom, muito obrigado também à assinatura que nos foi dada hoje. Hoje para as assinaturas? As assinaturas que a Ana Hughes nos deu de presente. Ana, muito obrigado por essas assinaturas. Um grande abraço para você e sua família. Obrigado por nos acompanhar e apoiar. Não, evidentemente não. O que mais? O que mais? Vamos ver aqui o comentário que responderam para você sobre a questão das coisas, se achavam mais caras ou não, diz Master Carlo lá do Arizona. 4,37 o galão, e minha caminhonete enche com 33 galões. Sim, é muita diferença, embora não esteja caro como na Califórnia. Bom, a Califórnia é um dos estados mais caros porque, bom, eles têm um imposto mais alto, diz Blanca Barceló. Sim, eu percebo, só a batata está a 80. Batata branca e o tomate está a 70. Sim, o tomate está caríssimo, caríssimo. Agora eu aproveitei, fomos ao Soriana e está 40 e obviamente comprei um monte, mas normalmente está 70. Muito estranho porque, olha, vou te dar um exemplo. No fim de semana passado, todo sábado a gente faz tacos. Antes eram burritos, mas agora reduzimos. As crianças ainda comem burritos porque estão muito magras. Mas quem está de dieta faz uns taquitos de milho, né? Assim você reduz um pouco as calorias. Então, normalmente sou eu quem faz o pico de galo. Sim, o outro é esse fino, o anterior não fique como se tivesse comprado 2. Tomates, assim mesmo, literalmente 2 ou 3 tomates daqueles de gala, porque aqui é daquele tomate que eu pegava. Assim, tipo quase quando estou com fome e quero comer algo saudável, tomate e um pouquinho de sal, e aí você já come o tomate. E pronto. Agora é que eu lembro que falei isso, tipo, é algo como pico de galo. Sim, tipo, quantos tomates? Bem, tipo 1, quer dizer sim, é que eu ia acabar com todos os tomates. Não, bom, no fim de semana passado comprei assim, vi o tomate por 70 e poucos no Chibi e além disso, tipo, o Chibi já não está comprando muito tomate. Eles tinham só 3 caixas de tomates e todos assim, bem machucadinhos, porque bem pouca gente levava ou levava 1 ou 2, né? Sim. E eu disse, vou comprar os tomates cereja e pronto. Ele trouxe tomate cereja mesmo. Estavam a 30 e eu disse, pelo menos vão dar um saborzinho. Metade dos tomates cereja eu usei para o pico de galo. Diz Panterita, está em 85, sim. Sim, bom, agora não é propaganda, mas digo, se ele tem um bom preço, a gente foi no Soriana. Eu disse. Você já disse, bom. Quantos? 42? 42, vamos. Aí viemos com um sacão de tomate, né? Já me senti assim como esse. Riquinho? Como rico, então estamos... Aqui em Monterrey o limão está super caro, o limão. E a piada era que no churrasco, se você ficasse com o limão, já era, porque você queria levar a carne, né? Não. A piada é, eu levo a carne e a cerveja se quiser, mas não me peça o limão.
Diz Blanca Bárcela, porque ela acabou de comentar, não sei se os outros, a luz e a água, aumentaram. Já o meu negócio e as coisas estão muito lentas, as pessoas não querem gastar porque é um negócio, Blanca. Não quer gastar, ou seja, não quer gastar. Um amigo que tem um negócio na área de construção, ele me diz isso, mas está difícil. E é o que os outros também dizem. E eu já conversei com amigos, com ele e com amigos que são do mesmo negócio, do mesmo ramo, e sim, todos estão na mesma, mas ele não me mandou vídeos do TikTok de gente de Guadalajara ou de outras pessoas. Acho que de Sinaloa, Sonora, por lá também está igual. Tipo, olha só, a feira tal fechou, a construtora tal fechou, ou seja, está assim mesmo. Sim, bom, na sexta-feira passada eu te falei que tinha aquela loja de ferragens enorme. Sim, aquela parecida com a Home Depot. Mas é hardware. É que é hardware. Se chama hardware, vendem, é como se fosse um Home Depot, é uma loja de ferragens e também já fechou. Sim, isso é uma franquia dos Estados Unidos, mas digo, fechou. Diz Edil, 60 anos, do Panamá a gasolina subiu, a cesta básica. Ufa, tudo diz Edil. Sim, é isso mesmo, Edil. Saudações, Edilcia. Muito obrigado ao Wilkoff por esse like 192, olha só. Ou seja, já está mais ou menos na metade para mim. Sim, já deram like. Muito obrigado por isso. E Alberto Ochoa diz que no Equador não há inflação, continuam em 0,3, olha só. Interessante, Equador, ótimo. Muito bem. Mas o que é? É que realmente não está subindo ou é que o governo está colocando subsídios? Quem sabe? Boa pergunta e um abraço para toda a comunidade equatoriana, que seja tudo de bom. Pois é, aí está a questão, né? E aí vem a discussão sobre o tomate, se é vermelho, se é verde. Bom, é que aqui no norte o tomate é o vermelho e o pequeno. O verde é o tomatilo. O gitomate não existe aqui? É o que é o gitomate. É o que existe no centro e no sul, e aqui sim. Sim, aqui diz um enorme abraço para Baldo. Baldo diz que no centro-sul do México, gitomate é o vermelho e tomate é o verde. Enquanto no norte do México e em outros países o vermelho é tomate e o verde é tomatilo. Olha. Como se eu tivesse lido o comentário. Não, eu não tinha lido, mas oi, mas é a Quintaninha. Como você está? Bem. Oi, aqui é o Andy. Como você está? Há protestos em Cuba agora mesmo? Ah, beleza, né? Obrigado pela informação, vou ficar de olho. Obrigado, Dandy, um grande abraço. Para quem nos assiste de Cuba, né? Aí, para Roble e para todos os outros que nos assistem por lá. Não mando muitos alôs porque quase não comentam, mas sim, tem uma galera que nos assiste do Brasil e comenta com a gente em português, em portuguinho. E eu agradeço muito quando fazem isso, né? Muito obrigado. Já temos uma seção, ou seja, um canal onde subimos alguns vídeos em português, mas obviamente não subimos todos. E não é a mesma coisa a dublagem com IA do que a voz aqui ao vivo, né? Mas enfim, está lá também. Diz Nicarágua, desculpa, Nicarágua tem de tudo, mas compram só alguns. Diz Mesquito, obrigado Mesquito, um grande abraço, como você está? Diz o pai de Navak. Pai, te mandei uma foto do preço da gasolina em Pasadena, diz o pai de Navak. Vamos ver. Agora você colocou aqui na comunidade ou onde você colocou? Lembrem-se que eu esqueci de avisar, mas na área da comunidade tem uma seção de... como se chama? Para enviar fotos aqui no canal. Vocês podem mandar e olha, achei essa aqui, já vi. O pai de Navak colocou lá. Vamos colocar 16. Sim, é que o pai de Navak está na Califórnia. É a área mais cara daquela região. Então é a foto que o pai de Navak postou lá na comunidade. Olhem só, diz aqui. A gasolina hoje, 11 de maio em Pasadena, Califórnia. Não está ao contrário, está certo, sim. Aí está, olha. Aí está o papai Navak, gasolina. Isso foi publicado há um dia, eu não tinha visto. Aí está, olhem. 6,79, quase 7. Não. $7. Quase $7 sim, tá caro sim. Sim, e diz, MTNHV de Bronzeville está a 99 centavos a libra do tomate. Imagino que sim. Diz Mr. Halo, diz para Street to Mick, está ao contrário. As letras de A, assim mesmo, A, sim, ou seja, está. Você também tem assim, mas essa é a posição. A posição sim, ou seja, eu poderia fazer. Ah, não consigo girar, olha como fica, não entra. Ah, não temos outra opção, então fazer o quê? Ah, sim, é verdade, vocês vão ter que aguentar com a minha voz. Não está ao contrário. Não está ao contrário. Ah. Bom. Diz MTNHV, eu tirei a foto do preço da gasolina. Astrid? Também bateria, agora eu verifico.
diz Wilkoff. Abro o debate. O tomate é fruta ou legume? É fruta? Oficialmente é fruta, mas a gente usa como legume. Usamos como legume, mas é fruta. Sim, 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 ela disse. A Magna está em 23. Olha, Panteta, 23, a Magna é a vermelha. Não é? Magna é a verde. Ah, é verdade. Ah. Ok, sim, a verdade é. Também diz. Premium a 28 diz Panterita, lá onde mora lá, Panterita, que bom. Aqui no norte agora está 30 pesos a Premium. A 30 pesos a Premium. Sim, bom, sim, 29,99 só pra dizer que não é 30. Pra que ficar se enganando, é 30. Que imagem bonita essa. Sim, está tão bonita que muitos logo perguntaram se era ela. Sim, era. Mas não é na Argentina, aí em cima diz onde é. Vamos ver. Esta é na Patagônia. Na Patagônia. Sim, que imagem bonita. Sim, muito perto. Está coladinha à costa. E aí está. Mas olha o tamanho. Olha, aí está o tamanho da baleia, né? Que tipo de baleia será? Aí não diz. Verdade? Acho que não, deixa eu ver. É a mãe dela. Aí está a mãe e a filha, olha só. Dizem que são baleias de 20 metros, sim. Mas olha para a costa, vê, aqui está, olha, na costa. As pessoas aparecem, olha só, o tamanhinho das pessoas, sim, e o tamanhão, ou seja, incrível. Na verdade, de repente, é... Vocês acham que em Cancún dá pra ver baleias? Em Cancún não se vê baleias, se vê tubarões. Baleia não. As orcas não. Os tubarões, baleia, tubarões. Baleia? Tubarão, baleia, sim, mas baleias não. Porque isso vai passar pelo Pacífico, vai para Guerreiro Negro, lá na Baja Califórnia. Não conseguimos fazer a experiência do tubarão-baleia, mas dizem que é assim. Espetacular. Porque não estava quando nós estávamos. Sim, ele estava, sim, ele estava. Eu não me lembro. Sim, esse grupo da produção dos espanhóis, e foi sim. Sim, dizem. Está assim. Sim, não, claro, dizem. O limão também nasce em uma árvore, sim. O limão também é, sim. Também. Diz MT. Hoje relataram tubarões na Ilha do Padre. Não guardei foto, que pena. Diz MT. Ah. Que loucura, mas sim. Vários anos tivemos que relatar até ataques lá na Ilha do Padre de tubarões. Viu que no Golfo do México, bom, dos dois lados tem tubarões. Então dizem tapati de papel. Eu fiz minha mensagem do Canadá. O que seria? Aqui no grupo ou pelo Twitter, sim. Sim, não. Não li o que aconteceu? Saudações para Oi Tapati, para o seu marido que trabalha com aviação. Como ele está lidando com isso? Porque eu vi que agora, segundo vários, as empresas dizem que estão quase iguais a quando foi a Covid. Em questão de crise por causa dos preços. Questão dos preços. Sim. Porque já está muito caro, diz ela, e não conseguem sustentar. Obviamente o preço da passagem normal, claro, mas aumentar muito também significa que as pessoas não viajam. Claro. Claro. Outra diz sim, deixa eu ver, vou procurar lá em cima, deixa eu ver, eu vou procurar, eu vou procurar. Sim, estou procurando a imagem da gasolina que Panderita postou, mas não encontro. É impressionante a informação. Vou repassar a informação e ver se mais alguém tem a imagem. Vendo a mensagem, vamos ver, está carregando isso aqui, tem um buscador muito bom. Saudações para Cebola, como você está, Cebola? Saudações, Cebola. Oi. Cebola diz, pessoas poderosas temem mostrar a identidade por trás do vídeo. Sim, claro. Saudações, Jalala, como vai? Saudações, Jalala, muito... Saudações também para Rumbamex e Maria Macias, tudo bem? Impressionante essa imagem. A imagem que colocam disso é... Espera, isso é da Amanda. Saudamos fortemente há 3 meses e até agora. Não, esse é o problema, não me deixa, ou seja, não consigo ver por aqui, como se diz. Por dias, sugeri reunir todas as publicações da comunidade para facilitar. Ele postou essa aqui, acho que ainda não vimos, certo? Já viu? Não lembro mais do seu, na Argentina parece dunas. Vocês já viram que tem alguns mares que tem tipo dunas? Bom, essa aqui está espetacular, olha só, muito bom mesmo. Me lembrei dessas dunas que tem lá, bom, sim, tipo dunas no parque. Acho que era Doniana, lá na Andaluzia, que é muito bonito. E tem áreas tipo deserto e com areia, né? Basicamente assim. E é uma zona desértica, pensa comigo. Não. Bem, a mensagem da Tapati foi apagada, que o YouTube pra gente apaga a partir de certo ponto, sim, os chats. O que seria Tapati? O que seria? Vamos ver, pode repetir pra gente. Saudações para Francisco Arce, Walter Osório e Azul Libre. Adoro as notícias científicas da Azul Libre. Me parece que o trabalho dela é muito completo por isso. E muito obrigada, mais uma vez, obrigada. Saudações, Azul. Muito obrigado, comentários. E para levar isso em conta, porque se tem que perguntar, a gente se empolga com essas matérias,
mas não sei se realmente vocês gostam ou não. Qual é a vibe? Na verdade, eu gostaria sim. Sua opinião é bem clara. E se não gostarem, nos avisem, sem problema. E Papai Navar diz, frase para a histeria, saudações. O coronavírus não vai acabar com nenhum político de países latino-americanos. Se tem algo em que são bons é em lavar as mãos. Muito bom. Boa, boa, boa. Tem doutora, pois os doutorados em saúde... Não, sim que não. Aí sim, não vai acontecer nada com eles. Lívia Bond diz que a ciência é essencial. Você também gosta? Ótimo. Saudações ao F-76 que nos recorda. Lembra daquela notícia de 1 ou 2 meses atrás? Sim, da mosca, que copiaram o cérebro da mosca, e colocaram em um videogame, e ela agia como uma mosca dentro do videogame. Ou seja, não precisaram ensinar nada nem nada e continuava agindo normalmente, ou seja, como uma mosca. Sim, tipo, muito louco. Muito louco, cara. Esse papo. Sim. Um salve para Roblox, também está aqui. Vamos ver o que vamos ver. Francisco Arce, diz Papai de Nova, em frases sábias. O conformismo é a carcereira da liberdade e a inimiga do crescimento. Quem disse isso foi John F. Kennedy Bueníssimo S. Kennedy, um monte de frases muito boas. Saudações para Leonardo S. Pérez. Aqui na Argentina houve um protesto universitário por causa do desfinanciamento da mesma, ou seja, da universidade. E segundo as estimativas, chegar a... Deixa eu ver quantos zeros são. 600 mil manifestantes. Uau. Sim, não, eu não tenho acompanhado muito bem o Milei em termos de popularidade. Não, sim, eu vi vários protestos. Sim, as pessoas. Eu já disse outro dia que as coisas estavam indo muito bem. Sim, bom, pelo menos com isso. Saudações a Guilhermo Vega, que comenta sobre o clima ruim. Pepe, o que espera por nós no Caribe? Diz no relatório que o que é América do Sul, que o Caribe não é América do Sul. Sim, vai ficar muito intenso e bom. Isso eu tenho nesse relatório. Mas sobre o fenômeno El Niño, lembra quando é El Niño? Afeta mais o Pacífico, não tanto o Caribe, então na verdade é a primeira. Previsão de furacões. Vocês viram que saiu uma em fevereiro, comentamos aqui, dos cientistas. Diziam que onde esperam mais furacões vai ser no Pacífico. Desta vez sim, e também no Caribe. Do lado do Atlântico será mais tranquilo. Não quer dizer que nada vá acontecer. Pode haver 20 furacões no Pacífico sem que algum atinja a costa ou aconteça algo. Talvez só apareça um aqui, mas se atingir uma ilha ou situação, já é suficiente. Eu digo isso porque eles explicavam lá, quer dizer, diziam os cientistas. Quer dizer, ok, vai estar mais tranquilo. Que bom, mas não confiem por causa disso, porque basta um te atingir. Com isso já pode te causar um problema. Então, bom, isso fazia parte dele. Dizem que a esposa dele não trabalha, apenas dá aulas. Sim, não tinham conversado sobre isso? Achei que ela tinha voltado e torci por isso. Mas são aulas de aviação. Achei que ela tinha voltado a voar por não aguentar ficar longe. Não, ela não tinha, sim, ela tinha nos dito isso, eu imagino. Quer dizer, é muito complicado, poucas pessoas podem dar aulas, podem te dar aulas com a experiência que ela tem, então, imagina, eu acho que isso é super valioso. Então, eu imagino que o setor educacional nessa área, acho que não tem tanto problema. O setor que realmente é afetado é, no caso, a companhia aérea, sim. Sim, a companhia aérea é a afetada. Essa cebola não está cara, né? Não sei quanto está, mas pelo que sei, não está. São 11 pesos. Não está cara. O problema é que não podemos viver só de cebola, Panterito. Obrigada. O abacate está a 69 agora. Normal, porque isso é o normal. Sim. Bom, e agora já voltou. Sim, voltou ao normal porque já esteve a 100 e tantos. Mas 69 pesos está assim como... Pois mais ou menos, né? O que mais? Assim, todo o resto. Eu não sinto isso, quer dizer, como... Não sei, as laranjas, a banana, não sei, não sinto, não. Diz Tapatia. Eu estava dizendo que na província de Alberta querem se separar do Canadá e se anexar aos Estados Unidos. Sim? Há um grupo de malucos, sim. Sim, mas na verdade eu não acho que eles vão muito além disso. Não, já meio que não voltaram, de repente fizeram umas loucuras lá. Que sim, quem sabe, né? Mas digamos que eu também acho que... E alguém outro dia comentava, já nem lembro onde foi que vi, mas estavam falando de geopolítica. E tudo isso que a gente gosta, e ele estava comentando, é que dizem, estamos tão acostumados que as fronteiras sejam como são e que não mudem mais. Mas, ele diz, na normalidade do mundo no passado,
As fronteiras estavam constantemente mudando, na verdade, se você olhar para a África, toda hora estão mudando, estão variando. Agora está, por exemplo, né, o caso da Somalilândia e depois o do Sudão, né, o que acontece entre Uganda e Congo e tudo isso. Ou seja, eles estão tentando mudar. Bom, Bangladesh não, esse não, desculpa, como se chama? Camboja. E qual era o outro? Camboja, eu confundi com Sri Lanka. Qual era o outro? Tailândia. Sim, Camboja e Tailândia, que também são pedaços pequenos, mas estão lá, né? Que pra gente aqui é como a normalidade do ser humano. Mas aqui tem estado muito estável, do lado das Américas, relativamente estável, e agora já com isso. Com Trump colocando a Venezuela com a bandeira dos Estados Unidos e chamando de Estado 51, por favor, Groenlândia, quer dizer, bom, Ivana, como você tem estado? Saudações, muito bom. Vai para o início. Obrigado, Leonardo, grande abraço, Panterita, e a todos que estão chegando. Como você está? Diz Cebola, haha, a cebola na cidade do México, 2 quilos por 30 pesos está a 15 sim. 2 quilos por 30 pesos esse? Oh, sim, está um bom preço, não é? Diz Panterita, o papai de novo, a piada para os rabugentos, diz, capitão, você pode embarcar pela esquerda? Se diz, por favor, capitão. A laranja ficou cara por ser da estação, 40 pesos no Soriana, diz MT. Ah, 40 pesos. Tá caro mesmo. Mas agora não é mais temporada. Acho que já não é. É, no inverno a temporada. Saudações para Ivan Álvares. Oi, Pepe, já cheguei, estou atrasada, vou voltar para o começo, muito bem. Já mandei o salve. Bom. Saudações também para vocês, saudações pessoal. Saudações a todos. Olha, bom, então vamos lá. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp, que estamos no Telegram, também estamos no Facebook, Instagram e X. Enviamos para vocês a notificação do que está acontecendo de mais recente no mundo. Saudações, batatinhas, ele diz. Comentário. Comecei a te assistir em 2017, quando tinha uma sessão sobre o clima. Estávamos bem informados, que lembranças. Muito obrigado, batatas fritas. E não sei, tenho pensado em fazer um boletim do tempo lá no PP Clips todos os dias. Agora é uma época em que não acontecem muitas coisas, por isso é a mais tranquila. Assim que junho começa, os debates sobre o clima se intensificam globalmente. Digo, a gente comenta isso em nível global, porque este é um canal de notícias internacionais. Então, talvez sim. Na verdade, a Astrid me comentou ontem que pedem mais coisas sobre o clima no Pepe Clips do que neste canal, onde quase não pedem. Então sim, a gente tem analisado isso, não é provável que a gente faça. Lembre-se, estamos no Pepe Clips diariamente. Também fazemos 1 ou 2 boletins ao vivo por lá de vez em quando. Ontem, por exemplo, fizemos um boletim direto da rua, também no Pepe Clips, então fiquem atentos a esse canal também. E já está, digamos, 100% ativo com tudo o que está acontecendo. Porque em um momento a gente usava para colocar alguns clipes do ao vivo. Agora não, está o tempo todo. Todo o conteúdo que é feito no Pepe Clips vem de lá, ou seja, é original desse canal. Então, bom, já faz algumas semaninhas que estamos trabalhando assim, então fiquem atentos também a esse canal. Brezeca, um grande abraço MT. Panderita Valdo, se ainda estiver por aqui, mando um forte abraço para você e família. Seguimos praticando. Off Mendes, grande abraço. Ada Iso, diz, o YouTube não só gravou o vídeo, eles entraram em um apartamento e fizeram um mini show. Ah, que legal, eu não sabia. Será que é aqui? Olha só que interessante, diz que aqui em Houston 4 latas de atum no óleo custam $10. As outras coisas continuam com o mesmo preço, mas os pacotes clássicos estão menores. Olha, hoje mesmo eu vi um vídeo sobre quanto uma pessoa, uma dona de casa, pode comprar com $50 no supermercado e ela fazia uma super compra. É impressionante nos Estados Unidos? Sim, eu vi um vídeo que explicava como a inflação lá está diminuindo a quantidade de coisas que você pode comprar e como isso afeta as pessoas. No passado, nos anos 60, com $50 compravam uma super mega compra, como a gente diria. Uma compra, né, que vinha com carne, com filé, com frango, com 2 quilos de café, com 2 desses de pão. Ou seja, você comprava coisas que hoje nem pensaria em comprar. Não, nem brincando, não. Olha, quanto está aí, Arati? Quanto está a lata de atum? Te falo porque aqui a gente consome atum. Quer dizer, dá pra dizer que 1, 2 vezes, bom, eu poucas vezes, 2, 3 vezes por semana. Como atum, você quase todo dia, né? Quer dizer, você gosta muito e é isso, mas sim,
Quer dizer, de vez em quando. É um café da manhã rápido, um sanduíche de atum, umas torradas com atum e legumes. Quer dizer, então, sim, sempre tem. Tipo, atum é o clássico. E sim, eu fiquei surpreso. Como foi aumentando de preço? Sim. Já subiu para 16 e pouco? E também o fato de terem tirado a soja ou diminuído a soja, porque tinha muita soja. E isso foi avisado pela Profeco há uns 3 anos atrás, né? E eu também, como não sou muito fã de atum, fazia tempo que quase não consumia, e agora o atum realmente tem gosto de peixe. Eu lembro que o atum nem tinha gosto de peixe. Tipo, nem cheirava a peixe, nem tinha gosto de peixe, sinceramente. Me refiro às latas de atum, agora sim cheira a peixe, tem gosto de peixe. E sinceramente eu prefiro assim. Só que, por exemplo, de manhã, eu acho o sabor muito forte para comer atum. Mas se você gosta, tudo bem, sim, sim. Não, digamos já no meio da manhã, de repente quando não tomei café da manhã, estamos aqui nas lives. E sim, aí eu como um atum com isso, se fica perfeito, mas pode ser às 11 ou algo assim, se não, sim. Eu acho meio estranho comer peixe nesse horário. Bom, é algo que os japoneses comem no café da manhã, sempre peixe de manhã. Sim, o atum é maravilhoso e alimenta, e as sardinhas no molho vermelho também. Nossa, aí já não sei, nunca tive coragem de comer sardinha direito. Quero me animar. Sim, eu estava pensando nisso. Que vem com ossinhos, né? É que é meio estranho, mas Peguei implicância, peguei birra, como diz Astrid. eu peguei birra. Sim, uma vez fomos à montanha com os amigos, mas estou falando de 25 anos ou 30 anos, ou não sei. Quer dizer, eu era jovem, na verdade, acho que nem estava na universidade ainda, nem tinha terminado a universidade, ou seja, estava assim, bem jovem. E com os amigos fomos para Chipinque, mas fomos até o topo. Quer dizer, até o topo mesmo. Não nas trilhas normais, mas até lá em cima mesmo. E foi puxado, né? Ficamos bem cansados. E a verdade é que não levamos comida, quer dizer, levamos uns biscoitos e umas latas de tilápia vermelha, algo assim. Sardinhas vermelhas, sim, sardinhas vermelhas, e uns biscoitos salgados que, obviamente, chegaram todos amassados. Obviamente, pô. Sim, que só ficou tudo esfarelado. Não, achamos maravilhoso, comemos muito bem lá. Não entendi por que todos ficaram com nojo em algum momento. Não. Não, estava bom, cheirava bem e tudo, mas acho que era o óleo. Então acaba pesando. Pesadas, eu não sei, mas o ponto é que pegamos nojo. E até hoje eu tentei, se você lembra, faz uns 2, 3 anos que comprei e não consegui. Mas eu quero tentar de novo, porque na minha cabeça eu sinto que elas são gostosas. Já tentei antes, após anos, mas tentarei novamente. Ultimamente estou com vontade, tipo assim, eu sinto que se você está com vontade, é porque algo está faltando. Sim, eu acho que sim. O fígado, por exemplo. O fígado? Por isso eu tenho vontade de comer pão doce todos os dias. Não, fígado com arroz, por exemplo. É super nutritivo, mas tem dias que rejeito e outros que sinto vontade de comer. Suponho que aí existe uma necessidade. Dizem que o osso da sardinha é puro colágeno. Passamos a comer sardinha no café uma vez por semana e fico satisfeita. Acho que sim. Ana Maria, você está certa. Ou seja, me parece que é muito nutritivo, boa proteína, boa gordura e além disso, né, o colágeno. Eu não tinha pensado nisso. Pois é, faz sentido. Esse sim. Vou voltar a fazer para ver se essa semana fica bom, que tal? Ótimo. É isso, dizem que os baby boomers comem muito sanduíche de sardinha. Deus. Saudações, buracos. Sim, não sou nada bem. Rolos, Edilcia, excelente colágeno, diz Edilcia. Saudações, muito bom, diz papai. Não, brincadeira. Você é oficial. Você sabe por que não se pode discutir com DJ? Não, por quê? Com um DJ. Achei que fosse o Donald Trump, desculpa. Seria da Teva. Lá vai, de novo. Sabe por que não dá pra discutir com um DJ? Não, por quê? Porque sempre mudam de assunto. Sim, de repente não é assim. Você é DJ. Não, de repente eu... Quer dizer, às vezes eu venho com uns 5 assuntos que quero conversar. Eu mudo de assunto rapidamente, começo falando de um e logo estou em outro. Quer dizer, eu nem aviso quando mudo, não faço uma pausa, não, tipo, não sei o quê. Ah, e pum, já mudo. E faço assim. Então, bom, é isso, vamos, que vocês tenham um excelente dia. Tchau, gente. Continuamos conversando. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por acompanhar a verdade.
Este é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos. Enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo sem filtro. Aqui se respeita. Ative o alerta. Não perca o rumo. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos conferir a presença. Inscreva-se. Pepe ao vivo. Em casa.